Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda dica aí, vai ser sobre bit e byte, tá? Vamos tentar falar aí sobre unidades de medidas também. Então, o que vem a ser um bit? Um bit é a menor unidade, a menor forma de medida, tá? Dos computadores aí. Então, um bit ele pode tomar a situação de 0 ou de 1, certo? O 0 seria como se algo tivesse desligado e o 1 seria como se algo tivesse ligado, tá? Ou então, no 0 a situação desligada seria uma voltagem, por exemplo, sei lá, 2 volts, certo? E se você tem 2 volts, você representa, no caso, o bit 0. Para representar o bit 1, você poderia jogar, por exemplo, 5 volts, e aí você teria o 1. É a menor unidade aí, tá? De representação. O byte é o equivalente a 8 bits, certo? Então, se você tem 8 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, que podem ser 0 ou 1, você tem igual a 1 byte, certo? Só que, como eu falei, o bit ele pode ser 0 ou pode ser 1. Então, em cada situação dessa daqui, ó, em cada situação dessa, eu posso ter 0 e 1, né? Então, aqui seria uma análise combinatória aqui, né? Quantas possibilidades aqui eu tenho? No caso, eu tenho 8 bits, né? E em cada bit desse daqui, ele pode ser, no caso, 0 ou 1. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Aqui eu tenho mais duas, mais duas, mais duas, duas e duas, certo? Para eu saber quantas situações diferentes eu tenho aqui, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, no caso aqui 2 à oitava, né? 2 elevado a 8, certo? Que vai ser igual a 256 possibilidades. Então, um byte consegue representar 256, vamos dizer assim, caracteres ou palavras. Por exemplo, se você pega a seguinte situação, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Eu tenho 8 bits aqui, que corresponde a uma possibilidade, certo? Se eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, eu tenho outra possibilidade. Isso aqui é outra possibilidade de 1 byte, né? Então eu consigo, com 1 byte, eu consigo representar 256 possibilidades, tá? Então a ideia é mais ou menos por aí. Se você pega aqui, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 e coloca como se aqui fosse a letra A, por exemplo, isso aqui vai representar, essa numérica aqui, esse byte vai representar a letra A ali na computação, certo? Então, a ideia, com isso aqui você já consegue matar muita coisa, porque o que aparece em concurso é o seguinte, ele pergunta, né, por exemplo, 10 bytes correspondem a quantos bits? Ele quer saber isso, 10 bytes corresponde a quantos bits, né? E para você transformar, já que você sabe que 1 bit, né, pode ser 0 ou pode ser 1 e que 1 byte são 8 bits, se você tem 10 bytes, basta você fazer 10 vezes 8 e aí você vai ter o total de bits, que no caso são 80 bits. Para você fazer o contrário, né, se você quer transformar de bits, para bytes, basta você dividir, né? Então, se você tem, por exemplo, 80 bits, né, você divide por 8 e aí você vai ter o número 80 dividido por 8, você vai ter, no caso, os 10 bytes aí. É lógico que eles vão dificultar, vão botar números maiores, mas você gravando essa regrinha básica aqui, você já consegue matar bastante coisa aí, tá? Mas o que a gente tem? E aí, daí você tem as unidades de medidas, né? Vamos ver aqui se está com muito tempo, para não ficar muito longo, já está com quase 5 minutos de vídeo.
né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar agora para falar das unidades de medida na próxima aula, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado aí e vamos para a próxima.